Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa TV. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou a professora de Conhecimento e Atualidades. Vamos lá aprender mais um pouquinho na aula de hoje? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre as montanhas coloridas. Já ouviram falar nelas? Um lugar belíssimo, belíssimo, na Cordilheira dos Andes, no Peru. Então, vamos ver um pouquinho sobre elas. Olha, a gente vai falar sobre essa beleza. Gente, não é um quadro. Isso é verdade, tá? Não é um quadro. Realmente existe esse lugar na Terra. E existe nem tão longe da gente assim, tá? Aqui no Peru, né? Na Cordilheira dos Andes, a cordilheira mais próxima do Brasil. Então, vamos aprender por que essas montanhas são coloridas. Maravilhosas, né? Eu, particularmente, sou suspeita, porque eu acho lindíssimo. Vamos entender onde elas estão? Bom, gente, elas também são conhecidas como Vinicunca, tá? É o nome local, é o nome nativo da região onde elas se encontram. Como são conhecidas as montanhas coloridas. Também podem ser chamadas de montanhas arco-íris. Está localizada no Peru e faz parte do complexo da Cordilheira dos Andes, né? Então, a gente tem toda uma formação da Cordilheira dos Andes. Não, a cordilheira toda não tem essa tonalidade, né? Mas essa região específica adquiriu essas cores. Bom, e aqui a gente tem essa localização. Aqui a gente tem um mapa do Peru. Toda essa região mais escurecida é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, gente, ela é muito extensa. Ela pega todo o lado leste ali da América do Sul. Então, ela é uma cordilheira muito extensa. Ela margeia, né, todo o nosso continente da América do Sul. E especificamente o Peru, a gente tem, né, trechos belíssimos dessa cordilheira. E aqui a gente tem a cidade de Cusco, que é uma cidade que tem um patrimônio histórico belíssimo dos Incas, maravilhoso. Não está tão distante de Machu Picchu, que eu acho que é as ruínas mais famosas, né, que a gente tem no Peru. E aqui a gente tem as montanhas coloridas, tá? Então, olha só, de Cusco para as montanhas coloridas. Existe uma série de passeios turísticos que as pessoas podem fazer, né, na região. Logicamente, é sempre indicado ir com guia, os próprios locais nativos ali sugerem, né, porque é risco de você ficar perdido. É um local muito alto, é um local frio, se você for no inverno. Então, oferece aí alguns riscos se você, por acaso, não tiver a ajuda de uma pessoa preparada ou ficar realmente perdido, tá? Então, é um local que recebe muitos turistas, mas que é necessário ter uma certa cautela na visitação. E como elas foram formadas, né? Como elas são parte da Cordilheira dos Andes, elas são todas formadas no mesmo complexo, que são montanhas jovens, né? Se a gente voltar aqui essa imagem, nós vamos notar que olha como elas têm o cume pontiagudo. A gente tem aqui pessoas tão bem pequenininhas, a gente tem uma ideia de proporção. Olha só, como é que elas estão bem pontiagudas. Montanhas jovens, elas são pontiagudas. Regiões antigas, desgastadas, erodidas, são arredondadas, tá? No Brasil, a gente tem alguns picos ainda bem pontiagudos, mas a maioria já são serras arredondadas. Por quê? Porque são antigas. São formações geológicas muito anteriores. E aí já deu tempo da erosão atuar. Você tem chuva, você tem vento, e aquilo ali vai desgastando, vai erodindo, tá? Bom, mas aqui então, como elas são formadas? A gente já conversou disso em outras aulas, né, que é a questão das placas tectônicas convergentes. No deslocamento das placas dos continentes, a gente sabe que tem lugares que elas se chocam, que as placas se fundem literalmente, como é o caso aqui. Então, a gente vai ter aqui a placa de Nazca chocando com a placa sul-americana. O Brasil está no centro da placa sul-americana. Como a gente está no centro, a gente não vai ter formações montanhosas, nem grandes terremotos, nada desse sentido. Mas olha só, elas estão chocando. Aqui a gente tem uma placa oceânica, que é a de Nazca, e aqui a gente tem uma placa continental, que é a sul-americana. Elas se chocam. E da pressão dessas duas placas, a gente vai ter aqui o dobramento responsável pela Cordilheira dos Andes. Então, gente, chocou. Está fazendo uma pressão enorme. Nessa pressão, vai dobrar, tá? Aqui em cima vai literalmente dobrar. É como se a gente pudesse pegar uma folha de papel, exercer pressão e ela vai literalmente dobrar, tá? Por isso que a gente chama de dobramentos recentes, ou cordilheira, ou uma cadeia de montanha. Tá entendendo, gente? Certinho?
Então, é isso aí. Então, choque. E aí, a gente vai ter, num trecho da cordilheira, a formação das montanhas coloridas. O que acontece, gente? Essas montanhas, com certeza, estão lá há alguns milhares de anos, mesmo sendo jovens. São formadas na nossa era geológica, né? Que é a era Cenozoica. Bom, mas essas montanhas, no passado, elas estavam cobertas de neve. Pelo menos esse é o relato que os moradores da região trazem. Não era um trecho da cordilheira que chamava tanto atenção. A cordilheira é belíssima em toda a sua extensão. Então, você tem pontos de turismo diversos, né? Então, elas não chamavam tanto a atenção porque elas estavam cobertas de gelo. Só quando houve um período de desgelo dessa região é que os moradores começaram a notar que a coloração das rochas era diferente do que o arredor, do que o restante da cordilheira. E isso começou a atrair pesquisadores e principalmente muitos turistas, né? Então, no passado, era uma região coberta, né, por um glacial, ou eles gostam de chamá-la no Peru de nevado, né, por um nevado, que seria aí a cordilheira coberta de neve. Então, por causa dessas mudanças climáticas que a gente vem tendo aí no planeta já, né, a gente sabe que isso é uma coisa já concreta, algumas regiões já aqueceu, a gente já tem aí um nível de desgelo e principalmente no verão a gente consegue ver uma maior extensão dessa cordilheira. No inverno, logicamente, essa neve vai aumentar aqui a sua proporção. Então, no verão é uma época que a gente consegue ver mais, porém tem o problema da chuva que dificulta um pouco a visitação, né? Então, a gente tem essas questões climáticas que podem dificultar. Então, as montanhas coloridas, que é a Vinicunca, são formadas a partir do acúmulo de sedimentos marinhos que se acumularam no fundo do oceano há milhares de anos. É rocha sedimentar. Como é que eu sei que é rocha sedimentar? Olha só, vamos voltar aqui. Vocês estão vendo que ela tem camadas? Cada uma aqui é uma camadinha de uma cor. Por quê? Porque ela é formada por um tipo de mineral diferente. Rocha, gente, é um agregado de minerais. E quando eu tenho agregados diferentes, eu também posso ter não só uma composição química diferente, como a cor, o aspecto vai ser diferente, tá? Então, ao longo de milhares de anos, sedimentos de rochas de origem diferentes se acumularam no fundo do oceano, dando origem a essas camadas, que por causa da temperatura e da pressão, se agregam, se fundem e formam uma rocha, tá? Que é o que a gente chama de cimentação. Elas se unem, se grudam. Então, a gente chama isso de cimentação. E aí, essas rochas, né, foram dando esse aspecto de camadas coloridas. Então, é por isso que quando eu olho aqui, eu vejo listras ou camadas. Então, cada uma aqui é camada de um tipo de mineral, é camada de um tipo de rocha. Só que veja bem, foi formada no fundo do oceano. Então, como é que ela está aqui agora? Gente, a Terra está em constante evolução, né? E os movimentos do interior da crosta, que é o magma, eles exercem uma pressão muito grande na crosta, que é a camada rochosa. E ela, às vezes, empurra essa camada. Então, um dia, isso foi fundo de mar. E se a gente voltar aqui, ó, gente, vamos só voltar aqui nas nossas imagens para vocês entenderem melhor. Olha, essa região aqui era fundo de oceano, mas essa pressão exercida do encontro dessas duas placas, que é uma pressão vinda do interior da Terra, do magma, dobrou. E aí aquilo que estava no fundo do oceano soergueu. Isso não é incomum em outros lugares, viu, gente? Isso existe em outros lugares da natureza, não é uma questão só aqui, tá? A gente tem outros lugares que já foram fundo de mar, o interior do Nordeste brasileiro mesmo já foi fundo de mar. Então, essa pressão, ela levantou essa cadeia de montanha. E aí, essas rochas lindas que estavam ali submersas, que foram formadas ao longo de milhares de anos, chegou à superfície. Foi daí que o homem pôde começar a observar essas colorações diferenciadas. Depois, com a movimentação tectônica, a crosta terrestre, essa camada de rocha se ergueu formando os dobramentos, que é a própria cordilheira. Com o contato desses sedimentos com a água e o oxigênio, ocorreu uma reação química,
dando origem às variadas estruturas. Então, olha só, as camadas elas já existiam, esse tipo de formação rochosa já existia, formada por diferentes minerais, por isso as camadinhas. Só que quando esse tudo veio à tona, a gente começa a ter ali uma reação química, o que também é normal, entre o oxigênio, entre a água da chuva e entre os minerais que compõem essas rochas, certo? Dessas reações químicas, a gente tem os processos de intemperismo, depois a gente tem os processos de erosão, mas isso também pode modificar a estrutura ali daqueles minerais, levando então a essa coloração tão bonita que a gente vê nessas rochas, certo? Então é isso. Então a gente tem essas características, tá? Então olha só, então é importante a gente guardar isso, que o contato dos sedimentos dessa formação rochosa com os elementos da natureza, como oxigênio, como água, deu aquela maravilha de imagem, né? Então vamos ver o que tem em cada camada. Quais os minerais tem em cada camada? Por que essas cores? Então vamos lá. As rochas brancas, claras, são os arenitos, que é o quartzo metamorfizado. Quartzo, gente, quando sofre metamorfose, quartzo é aquela pedra bonitinha, aquela rocha bonitinha, um cristal. Quando ela sofre pressão do interior da Terra, ela muda a sua estrutura, ela se metamorfiza. E aí ela vai virar um arenito. O roxo, carbonato de cálcio e argila. O vermelho, argilitos e argila. O verde, ferro, magnésio e óxido de cobre. O amarelo, enxofre e arenito. O rosa, argila vermelha e areia. Então, esses são os componentes principais que a gente tem em cada uma dessas listras, em cada uma dessas camadas. Então, viram que interessante? Como é uma composição de muitos elementos para dar origem àquela paisagem maravilhosa, aquela paisagem exuberante. Viram só, pessoal, como é interessante? Bom, e qual é a altitude? Gente, é alta, hein? Possui cerca de 5.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. É a quinta montanha mais alta do Peru. Lembrando que está tudo ali no compartimento da Cordilheira dos Andes. Então, essa é uma parte da Cordilheira dos Andes, ok? Né? E a respiração se torna difícil em função da altitude. Gente, então visitar as montanhas coloridas não é algo muito simples. Tem que ter um certo preparo físico, porque você vai ter que fazer uma caminhada para chegar até as montanhas subindo. E quanto mais a gente sobe, como lá é muito alto em relação ao nível do mar, a gente tem, então, o ar mais rarefeito. Então, às vezes a gente vai andando e vai faltar literalmente o oxigênio. A gente vai ter mais dificuldade de respirar. Já viram quando os jogadores vão jogar bola nessas regiões mais elevadas, que eles precisam ir antes para adaptar o organismo para jogar melhor, para não sofrer tanto, né? É a mesma ideia aqui. Então, quem a gente se aventurar a conhecer essa maravilha, preparo físico, né? Vamos preparar antes para chegar, porque senão não consegue não, viu, gente? Morro acima e com baixa oxigenação. Mas o visual compensa, né? Bom, e a região recebe, então, anualmente um número elevado de turistas, o que é muito importante. O Peru, gente, é um país subdesenvolvido, que está até crescendo nos últimos tempos, né, economicamente, mas ainda tem locais muito pobres, principalmente no interior. E aí, é importante essa questão turística para que aumente a renda dessas localidades, desses guias que fazem esse trajeto com os turistas, né? Então fica aí, gente, uma sugestão para vocês conhecerem um lugar lindo desse, né? Que é a Vinicunca, ou Montanhas Coloridas, ou Montanhas do Arco-Íris, no Peru. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês, bons estudos, é um prazer tê-los aqui e aguarde a nossa próxima aula, certo? Muito obrigada, um beijão e até mais.